vou se esquecer das pupias. Ai, A 6. 6. Não me ia esquecer, não. Precisa. Não. Nesta nossa viagem por terras de fronteira, chegámos à Aldeia da Luz, junto ao Grande Lago. Esta povoação tem uma história tão interessante que até existe um museu que nos fala sobre a transformação de uma antiga aldeia numa localidade completamente nova. Quando se construiu a barragem do Alquevre, grande parte das terras da freguesia da Aldeia da Luz ficaram submersas. No Museu da Luz, para além da contraposição entre a antiga aldeia e a nova aldeia, que é sempre interessante visitar, viemos encontrar uma exposição temporária sobre a mulher na raia. A mulher que vivia junto à fronteira entre Portugal e Espanha tinha muitas atividades. E uma das muito curiosas, que nós em Portugal não tínhamos, era a mulher que vendia churros. Chamava-se a churreira. E tem aqui ainda uma panela que era usada, colocavam aqui o fogo, a frigideira ou sertém em cima, a mangueira, como chamam os espanhóis, para fazer sair a massa que ia fritar, e depois vendiam aqui os churros. E aqui o papel para embrulhar. É engraçado, porque depois aqui na fotografia mostra a senhora da rua a venderem com os utensílios que aqui estão. Tem aqui muitos objetos interessantíssimos que fizeram parte da nossa vida. E curiosamente isto é do Museu Etnográfico de Olivença, um local que também vale a pena visitar. Uma terra que a nós portugueses nos diz muito, por muitas razões, e que tem um museu etnográfico muito interessante. Aqui, dedicado à Dona Cristina, fizeram uma exposição sobre a professora. Tem aqui os livros que eram usados, os utensílios. Aqui as carroças como eram, e onde tu estás é a maquete de como era a antiga Aldeia da Luz. E agora está toda alterada e feita num sítio diferente por causa da subida das águas. Podemos andar até aqui pelas ruas da aldeia. A antiga igreja, conforme está aqui, é 1821. E aqui é a Praça Antiga de Torres, como era. O museu fala-nos sobre a mudança física da aldeia e também sobre muitas maneiras de viver que se foram perdendo com os tempos. Aqui no museu tem alguns elementos interativos muito interessantes, como este, em que se faz o fabrico de queijo. Vamos fazendo os vários processos até que se obtém o certificado em como estou apto a produzir queijo de cabra. Aí está, pode ser uma atividade a que eu me vou dedicar agora a seguir. E enquanto vou planificando esta possível nova forma de vida, vamos dar uma volta de bicicleta aqui junto ao Grande Lago. Apesar da muita chuva que caiu no mês de outubro findo, as águas continuam num nível muito baixo. Este é um dos maiores reservatórios de água doce da Europa Ocidental. A construção da barragem vai alterar toda a paisagem alentejana desta região. E uma das melhores formas para a descobrir é pegar na bicicleta e passear pelas suas margens, e certamente que vão descobrir muitos pontos de interesse, como esta Domus Romana. Já passaram quase 2000 anos desde que esta casa agrícola romana por aqui existiu. Claro que é necessário alguma imaginação para se compreender as vidas que por aqui terão acontecido. Mais uma área de Autodor Route. Esta está cheia porque tem a cancela aberta e podemos entrar e sair à vontade, não se paga nada. Mas claro, a concepção disto não lembra a ninguém. Reparem bem como é que se consegue entrar aqui com uma autocaravana das melhores dimensões. Temos que fazer uma manobra complicada. Felizmente este companheiro está um pouco afastado e permite um pouco mais de espaço. Mas depois, já estive em muitas áreas de serviço em toda a Europa. Nunca vi um disparate tão grande como este. Tem 3 torneiras para a água e nenhuma delas é de rosca. Isto é impossível tirar água daqui. Isto não é uma fonte. É um sítio para fazer um serviço de autocaravanas. Não nos conseguimos entender com estas áreas de serviço. O melhor é irmos procurar alguém que nos trate bem. Como por exemplo, o Intermarché de Moura, onde tem uma boa área de serviço, simples, eficiente, prática, muito boa para ser usada pelos autocaravanistas.
Mas vamos esquecer estas situações um pouco desagradáveis e continuamos a nossa viagem pela planície alentejana, usufruindo das suas belas paisagens. Neste nosso caminho pela Raia, chegámos à vila de Moura. O estacionamento da autocaravana não levantou problemas, ficámos mesmo em frente ao Museu de Arqueologia. Por trás era a Mouraria, com as suas ruas de traçado medieval e também com... E aqui, hoje, a minha esposa, assim mais tradicional, tem ali é sopas fervidas. É com queijo, bacalhau. Chama o nome de sopas fervidas. Cada coisinha é um ano. Fui dar com ela já morta lá no barranco. Já estava... Já era velha. Ela morreu a parir e depois perdeu-se. Demos-lhe o rastro. Na taberna estava ocupada por um grupo de rapaziada que ia lá comer um caldo de peixe do rio. E viemos aqui ao lado, o restaurante também faz parte do Liberato, a taberna Liberato. Rapaziada jovem da nossa idade. Da nossa idade, tudo jovens da terceira idade. Sopa fervida, no Alentejo, come-se de colher. Aliás, é típica a comida do Alentejo, come-se sempre de colher. É a maneira de os sabores se manterem mais juntos, mais unificados e saborear melhor o prato. E depois, para rebater, uma travessa com carne de presas do Alguidar. Quem não conhece, o melhor é vir depressa ao Alentejo para experimentar. E quem é que conhece este doce típico alentejano? Depois era a altura de espiar os nossos pecados. Este o da gula, percorrendo aquelas ruas que se denominam floridas de Moura. Certamente que na primavera devem ser muito bonitas. Os nossos passos haviam de nos levar até ao posto de turismo desta vila de Moura, que fica dentro do castelo. Logo ali começámos a descobrir as histórias ligadas a esta vila e também... O posto de turismo tem uma parceria com as Águas de Castelo e oferece uma garrafa aos visitantes. E a senhora aqui do posto de turismo foi muito simpática em vir fazer a oferta da garrafa e vai nos ajudar a refrescar numa tarde como esta de outono, mas que está quente. E nada melhor que nós bebermos as águas naturais aqui da localidade, não é? Moura é conhecida pela excelência das suas águas e também pela excelência do seu azeite. Por ali ficámos à conversa sobre haver tanta azeitona e o azeite estar tão caro. A Torre do Relógio oferece vistas sobre a vila que não podem perder. Mas aqui para o castelo há muito mais para se descobrir. Eles têm aqui um jardim de plantas aromáticas que é qualquer coisa excepcional. Atrás de mim tenho a torre que lembra a história sobre Moura. Uma Moura encantada que aguardava pelo seu amado, que foi interceptado pelos cavaleiros cristãos, foi morto e depois vestiram as vestes dos árabes e puderam entrar dentro do castelo. Quando ela se apercebeu que não era o amado que vinha, mas era um cristão disfarçado do seu amado, suicidou-se daquela torre que está ali. Isto é uma história do século XII, e aquela torre é do século XIV. As lendas não têm que ser verdadeiras, têm a contar uma história. Neste caso, uma história bonita, uma história de amor. Moura é uma terra de muita água, daí que haja aqui as nascentes das águas de Castelo. Mas e porquê é que há muita água? Curiosamente está aqui explicado. Há uma toalha freática que vai absorvendo as águas de vários ribeiros e de várias infiltrações de água. Esta toalha freática vai se envolvendo no subsolo até que chegar aqui a Moura encontra uma falha rochosa que obriga a subir. E a água nasce aqui dentro do castelo. Já o Duarte de Armas, quando percorreu toda a raia de Portugal, como nós estamos a fazer nesta viagem, a percorrer toda a raia, a fazer o desenho das fortificações que defendiam a nossa fronteira, chama a atenção que em Moura havia uma fonte dentro do castelo. Vamos visitar a Torre de Homenagem e estás preparado para subir estes degraus todos até lá acima? Nova corrida, nova viagem. Vamos embora. Cima então. A esta altitude. Sim. É? Que é engraçado. E falta algo não sei bem a estrutura, ligado a esta. Sabem que dentro do castelo de Moura, junto à sua torre de homenagem, existia uma fonte de água pura e cristalina? Aquele poço que vimos na estrutura
nas Ameias, num ponto bastante elevado, tinha uma conduta de água que vinha até aqui dentro. Nós estamos na Torre de Homenagem, onde está uma exposição sobre a armaria, sobre armas medievais, mas havia uma conduta que trazia água até aqui dentro. É dos poucos castelos, ou talvez o único castelo que eu visitei até hoje, já visitei castelos pela Europa toda, em que tem água canalizada dentro da Torre de Homenagem. Isto era um luxo. A qualidade do som não estava muito bom, mas é tão curioso que eu não quis deixar de referir a presença da fonte e da conduta de água dentro da Torre de Homenagem e a sua cúpula. E as escadas que nos levavam até ao cimo da torre. A paisagem que se obtém é muito bonita, mas é difícil de subir, deve ser por isso que é tão difícil ganhar o reino dos céus. A Cristina é que já parecia que estava no paraíso. E como tudo o que sobe, tem que descer, e não pensem que é mais fácil. Mas deixemos o Castelo de Moura e vamos descobrir algo também muito interessante na moraria. Devido à grande abundância de água que sempre existiu nesta vila, na Idade Média as casas possuíam cada uma ao seu poço, e este museu fala-nos sobre isso. Estas são as bocas do poço que existiam em cada casa, originais, com séculos de existência. Passeemos um pouco mais pelas ruas desta Moura encantada, até às antigas instalações do estabelecimento termal. Hoje desativadas, mas parece que há planos para as reativar. E com tanta água, se passarem por aqui no verão, não percam a oportunidade. Depois não percam também uma passagem pelo Museu Alberto Gordilho. Por aqui nasceu no ano de 1943 e toda a sua vida foi dedicada à joalharia. Mas não iríamos abandonar esta vila sem visitar o seu Museu de Arqueologia, onde ficámos a conhecer muito mais sobre a história de Moura. Estamos no Museu de Arqueologia de Moura e entre muitas das peças que aqui estão, que vão descrevendo a história que passou por este local, temos aqui uma fotografia atrás de mim que tem o interior do antigo castelo. Pode-se ver perfeitamente o núcleo habitacional que existia dentro das muralhas do castelo e depois o núcleo novo, que é a moraria, aquele bairro muito curioso onde andámos a visitar o Museu do Poço e outras casas, as Ruas Floridas, ficava fora. Foi o bairro que foi construído para albergar os mouros que, com a conquista do castelo, foram obrigados a viver para fora das muralhas, porque dentro das muralhas ficavam os que tinham conquistado, os cristãos. E assim se vão sucedendo os vários ciclos da presença humana por estas terras e da nossa história, ao fim e ao cabo. Terminávamos a visita a esta vila de Moura, esta vila encantada. Regressámos à estrada e tivemos um pôr do sol absolutamente fantástico. E com ele vos deixamos. Termina aqui este vídeo. Voltamos a encontrar-nos num próximo. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.